Boa noite, meus caros. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Na aula de hoje trataremos dos direitos sociais. Então, temática da aula de hoje, teoria geral dos direitos sociais e suas dimensões. Os direitos sociais eles estão positivados na Constituição brasileira de forma expressa, no artigo 6º, que começa ali, então, se pudermos acompanhar pela Constituição, artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Esse artigo ele já foi alterado algumas vezes, tendo a última emenda constitucional 90 de 2015, que consolidou essa redação. Uma coisa que é fora de dúvida no Brasil é que os direitos sociais são sim direitos fundamentais, estando previstos ali no artigo 6º, que está inserido dentro do título 2 da Constituição. Título 2 que trata exatamente dos direitos fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais. Então no Brasil não há essa divergência que às vezes ocorre na doutrina estrangeira, se os direitos sociais são ou não direitos fundamentais. Aqui no Brasil são por previsão expressa da Constituição, ao colocar o artigo 6º dentro do capítulo, dentro do título 2 da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. A análise dos direitos sociais não deve ser só ali no artigo 6º ao artigo 11 da Constituição, que trata dos direitos trabalhistas. Os direitos sociais também serão encontrados no último título da Constituição, ou melhor, no título 8º da Constituição, porque o último seria das disposições constitucionais gerais. Então, no título 8º da Constituição da Ordem Social, teremos ali uma permanerização dos direitos sociais descritos no artigo 6º. Então, boa parte dos direitos sociais tratados no artigo 6º de forma geral, eles são esmiuçados ali no título da Ordem Social, no título 8º da Constituição, que começa ali no artigo 193 para tratar da questão de previdência, da seguridade social, previdência, assistência, saúde, passando por educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família, criança e adolescente, e encerrando com o capítulo dos índios. Então, os direitos sociais não ficam só localizados ali no artigo 6º, indo ali para o artigo 193 e seguintes da Constituição. A positivação dos direitos sociais, e é bom que se diga isso, não é dada só em nível nacional. A positivação dos direitos sociais também se dá no âmbito internacional, também se dá no âmbito dos direitos internacionais. A ONU ela tem um pacto que trata especificamente dos direitos sociais, é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, da Organização das Nações Unidas, positivados em 1966. Ele foi aprovado, esse pacto, por decreto, aprovado por decreto legislativo, ratificado pelo decreto 591 de 1992. Então, esse pacto da ONU, que é de 66, ele foi inserido no Brasil, foi positivado dentro do Brasil, foi ratificado dentro da legislação nacional em 1992. Então, passado aí algumas décadas da sua previsão no âmbito internacional. A ONU ela positivou nesse mesmo período, no ano de 1966, 2 pactos. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, que trata dos direitos sociais que estamos falando. Então ela positivou o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 1966, e em outro documento, mas no mesmo ano, foi aprovado o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Então, foi aprovado 2 pactos no mesmo ano, em 1966, pela Organização das Nações Unidas, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E a questão que muito se debate na doutrina
do direito internacional é exatamente o porquê de dois documentos. Não poderia ter se condensado num único documento e aí fazer um grande pacto dos direitos humanos, né? Já que direitos humanos englobam ali os direitos humanos de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. E a explicação que se tem é exatamente pelo que está contido dentro do próprio pacto, no que tange a eficácia desses pactos. No Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, é previsto expressamente, que, no artigo 2º, que ele terá eficácia imediata, terá eficácia já direta para os seus signatários. Já para o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, não. O que se prevê ali é que a sua aplicação, a sua eficácia é progressiva, ou seja, ela não é imediata, ela não será já implementada de plano assim que é aprovado, assim que é ratificado por cada país. Ela será uma aplicação, será progressivamente concretizado dentro de cada país. A ONU entendeu que, logicamente, não daria para, de uma uma hora para outra, já implementar todos esses direitos de educação, saúde, transporte, cultura, lazer e por aí vai. Então, lógico, todos esses direitos envolvem custos, têm custos altos e por isso precisaria ali de uma implementação, na verdade, progressiva. A ONU, em vista dessa questão e da dificuldade da implementação desses direitos, ela criou um comitê de fiscalização, mas esse comitê só foi criado 20 anos depois, para se ter uma ideia, que é o Conselho Econômico e Social da ONU. Então ela criou um órgão de fiscalização para verificar se os países estavam implementando esses direitos sociais, mas esse órgão de fiscalização, que é o Conselho Econômico e Social da ONU, ele só foi criado em 1985, ou seja, quase 20 anos depois. Diferentemente, né, do Comitê de Direitos Humanos, que visa fiscalizar a concretização dos direitos civis e políticos, que ele já foi criado logo ali na sequência, né, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Então, o Comitê de Direitos Humanos ele já foi criado de uma forma muito mais célere que o Conselho Econômico e Social da ONU, que demorou quase 20 anos, que é o órgão da ONU exatamente para fiscalizar a implementação desses direitos. Como disse para vocês, os direitos humanos, eles tratam ali, né, na sua vertente clássica, da liberdade, igualdade e fraternidade. Então, os direitos humanos de primeira dimensão, que seriam ali os direitos ligados à liberdade, os direitos humanos de segunda dimensão, que seriam os direitos humanos ligados às questões de igualdade, e os direitos humanos de terceira dimensão ligados às questões de fraternidade. É o lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. Então, seguindo esse lema, os direitos humanos são entabulados também em 3 dimensões, né? Então, os direitos humanos de primeira dimensão, que seriam restritos aos direitos civis e políticos, os direitos humanos de segunda dimensão, ligado aí às questões de igualdade, e ainda estão ali, nesses estão o cerne ali dos direitos sociais. Mas alguns dos direitos sociais não se limitam só aos direitos ligados ali à igualdade, né? Alguns direitos sociais, alguns direitos que são considerados direitos sociais, que são tratados como tal, são considerados aí por boa parte da doutrina como direitos sociais, também atinge ali alguns direitos considerados de terceira dimensão, de fraternidade, como a questão da proteção ao meio ambiente, que vários juristas colocam ali como um dos direitos sociais, inserido no título da ordem social da nossa Constituição, e é um direito tipicamente de terceira dimensão dos direitos humanos. Então é possível falar que os direitos humanos de segunda dimensão é onde está localizado principalmente os direitos sociais, mas os direitos sociais não ficam só restritos aos direitos humanos de segunda dimensão, passando ali também a tratar de alguns direitos de
terceira dimensão. Então, direitos sociais são direitos basicamente de direitos humanos de segunda dimensão, mas não só eles, não se restringindo só a eles, atingindo também alguns outros direitos humanos considerados de terceira dimensão. A diferença dos direitos sociais para os direitos individuais, os direitos individuais visam tratar ali dos direitos individuais, as garantias individuais, dos direitos civis e políticos, dos direitos relacionados à pessoa humana, então, direito à incolumidade física, à vedação de tortura, direito à vida, direito à segurança, direito à propriedade privada. Então, todos esses são direitos considerados direitos individuais. E todos eles são considerados aí pela doutrina como um direito em que o Estado deve intervir apenas para proteger. Não cabe ao Estado intervir para prestar o direito, né? Então, o Estado, na verdade, ele teria um dever de omissão, de não se meter nesse direito. A única dever do Estado aí é de dar a segurança para que esses direitos sejam exercidos. Então, o direito à propriedade privada, por exemplo, é um direito da pessoa de ter ali o seu bem sem que o Estado interfira ou interfira o mínimo necessário nessa propriedade privada. Então, esses seriam direitos individuais, que a lógica que tradicionalmente, que classicamente se defendia, era a intervenção mínima do Estado, era a intervenção no menor patamar possível do Estado, de forma que não gerasse profundas alterações no direito de cada indivíduo. Temos que ver que essa lógica, né, quando surge os direitos individuais, foi em oposição exatamente ao Estado absolutista que existia antes, que era bem mais interventor. Então, o Estado passa a ser visto ali como um mal e que precisava ser combatido, e por isso o Estado não deveria atuar. Haja vista que quando ele atuava, geralmente ele, no modelo de Estado absolutista, ele acabava praticando uma série de arbitrariedades. Por isso que, com receio do Estado, com medo que o Estado gerava, se entabulou ali esses direitos individuais, visando com que o Estado tivesse a menor participação possível, menor intervenção possível nas relações sociais. Acontece que essas relações sociais acabaram só com os direitos individuais não sendo suficientes para atender todas as necessidades que se colocavam ali para a população. Em especial ali no século XIX, na primeira metade do século XIX, a população se encontrava ali numa relação extremamente dependente, extremamente necessitada de recursos, vivendo em condições insalubres. Boa parte da população saiu dos campos para viver em cidades. Tivemos ali o período de Revolução Industrial, em que trouxe uma massa de pessoas dos campos para as cidades, que passaram a viver em favelas, em condições totalmente insalubres, com salários muito pequenos, em que mulheres e crianças trabalhavam em jornadas desumanas. E isso acabou gerando uma série de problemáticas sociais, acabou acirrando ali os conflitos sociais, as chamadas lutas de classes ali se verificaram muito, muito próximas, e o que se verificou é que a necessidade de se desenvolver uma nova categoria de direitos que exigisse ali a prestação, ou pelo menos uma fiscalização mais próxima de um ente, que seria, no caso, que foi eleito aí no caso, o Estado. Então o Estado ele passa de ser um ator omisso nos direitos individuais para ser ali, num primeiro momento, um juiz ativo, um fiscalizador ativo dessas relações sociais, e depois evoluindo ainda para ser efetivamente o prestador do direito social, o prestador daquele serviço, da necessidade de sanar aquela problemática social. Então, desde as relações trabalhistas, em que o Estado passa a fiscalizar efetivamente essas relações entre empregado e empregador, até as questões
previdenciárias, em que o Estado passa a prestar o serviço, né, passa a prestar os benefícios previdenciários, e as questões de saúde, de educação, que aí sim o Estado passa a ter uma atuação ainda maior, que ele mesmo não só dá os recursos necessários, mas como ele presta esse serviço para os particulares, para os cidadãos. Então, os direitos sociais, eles partem ali, sim, de uma intervenção do Estado. Enquanto os direitos individuais tem ali uma questão ligada mais à omissão do Estado, o Estado somente teria que proteger esses direitos, a função do Estado seria mais de proteção, de fornecer segurança. Nos direitos sociais, mais do que proteção e segurança, se exige ali do Estado efetiva prestação. O Estado passa a ser um interventor no meio social. Então, as noções de serviço público ganham muita força exatamente na idealização e na concretização desses direitos sociais, porque é exatamente por meio dos serviços públicos que os direitos sociais vão ganhando forma. Não é preciso dizer que os custos desses direitos sociais são muito grandes. Exige ali a prestação de serviços públicos elaboradas, formatadas e prestadas pelo Estado, que exigem custos, contratação de funcionários, contratação de bens, elaboração de políticas, todo um aparato para se prestar esse serviço, que gera muito custos, em última análise, para a própria sociedade, que acaba arcando por meio de tributos com os custos desses serviços públicos. Então, os direitos sociais, ele tem esse lado de tentar resolver ou tentar minorar as problemáticas sociais, de um lado, e de outro tem a questão dos custos, que ele tem um custo para a sociedade maior do que a própria implementação dos direitos individuais. Não é que os direitos individuais não tenham custos, tem. Da mesma forma, direitos individuais têm custos, direitos individuais envolvem ali questões orçamentárias também, mas os direitos sociais, pelo fato de exigir uma prestação direta, o maior número de servidores, o maior número de prestadores de serviço, seja com recursos humanos, seja com recursos materiais, ele acaba envolvendo um número maior de volume de dinheiro que precisa ser despendido, e que esse dinheiro vem da própria sociedade. Então, o custo dos direitos sociais, ele é mais alto, pode-se dizer assim, né, do que os direitos individuais, e por isso gera uma necessidade de gastos públicos maiores. Às vezes é muito comum se colocar a existência de um conflito, né, entre direitos sociais e direitos individuais, o que deve prevalecer. Ora, como vimos na aula de interpretação das normas constitucionais, o que deve prevalecer é o princípio da ponderação de interesse. É pelo princípio da ponderação de interesse que analisamos ali no caso concreto o que deve prevalecer, sem que um princípio anule o outro. Por exemplo, proteção da propriedade privada deve ser protegida pela nossa Constituição? Sim. Mas ela é protegida de forma absoluta? Não. A nossa Constituição também prevê que a propriedade privada deve atender à sua função social. E como função social é prevista também na Constituição Federal, deve ali haver a ponderação de interesse para verificar o que deve prevalecer no caso concreto, a proteção da propriedade privada por si só, ou a necessidade de observação da função social naquele caso. Os direitos sociais, eles são garantias universais, né, como os direitos que são garantias universais, enquanto garantia abstrata, e é bom tocar nesse assunto, que como garantia abstrata, ele é um direito universal, extensível a todos. Acontece que a prestação dele se dá por meio de serviços públicos, e aí colocado à disposição de toda a população, ou por meio de políticas públicas. Então, a prestação do serviço público, a concretização dos serviços dos direitos sociais, se dá por meio de serviços públicos,
colocado à disposição de toda a população ou por meio de políticas públicas. A diferença aqui é que os serviços públicos estarão dispostos a toda a população. Qualquer pessoa que precisar pode se valer desse serviço público, em alguns casos de forma gratuita, em outros casos tendo que pagar ali uma contraprestação, né, um tributo, que é taxa, em alguns casos, não vou entrar aqui na celeuma, entre taxa e preço público, que não é o caso, mas podendo pagar ali taxa ou a chamada tarifa, né, que é preço público. Ou políticas públicas. Então, em alguns outros casos, o Estado ele presta por meio ali de serviços públicos ou por meio das chamadas políticas públicas, em que no caso de políticas públicas o Estado vai selecionar, ele vai elaborar ali formas de prestação dessas utilidades, prestação de alguns serviços públicos, mas de forma específica e concreta. Então vejam, os direitos sociais ele tem uma característica de, enquanto direito, enquanto norma abstrata, ser universal, mas ele pode ser prestado em alguns casos para pessoas, para populações, para públicos específicos, visando com isso atender exatamente o princípio da igualdade. Então, quando o Estado ali por meio dos estudos, do planejamento de políticas públicas, o Estado determina qual é a parcela, qual é o público-alvo e ali verifica a necessidade que se tem e implementa políticas voltadas especificamente para aquele grupo, para aquelas pessoas. Então, um exemplo, direito à moradia. Logicamente, o direito, enquanto norma abstrata, ele vale para todo mundo tem direito à moradia. Só que, lógico, como prestação do Estado, do Estado ter que construir moradias, ter que fazer moradias, logicamente que ele não vai dar para todas as pessoas, não caberia esse volume de dinheiro dentro dos gastos públicos, do orçamento do Estado. Então o Estado precisa ali selecionar quem serão as pessoas que terão direito a receber uma moradia, ter direito a usufruir desse benefício, que é a moradia, desse direito, né, que é a moradia. E no caso ali, ele vai fazer por meio de políticas públicas, vai verificar qual que é a população alvo, qual que é a população mais carente, que necessita de um auxílio do Estado, e construir essas moradias exatamente para esse público, excluindo ali desse direito, né, pessoas com maior poder aquisitivo que teriam condições ou que têm condições de conseguir sua moradia por sua própria fonte, sem necessidade de amparo do Estado. Os direitos sociais eles visam realizar o que se chama ali de justiça social. Então, os direitos sociais eles visam realizar o que se chama de justiça social. Justiça social, na verdade, na origem até grega da palavra, né, é um pleonasmo. Toda justiça para os gregos antigos era social. Não existe justiça individual. Essa noção de justiça individual passou a existir em especial dentro do cristianismo, com Santo Agostinho, né? Santo Agostinho trouxe lá na sua obra Confissões, que ele falava que existia uma justiça superior, que é a terrena, tal, tratando ali de uma justiça não propriamente individual, mas uma justiça divina, né? E isso foi meio que incorporado como uma justiça trazido ali pro sistema que a gente vivia, como um novo formato de justiça, que seria o merecimento, a pessoa merecer ir para o céu, né? Merecer ir para depois da sua morte. Então seria um merecimento individual. Com base ali, né, nas próprias crenças do próprio cristianismo. Então, numa visão numa das linhas, né, do cristianismo, não é logicamente a única, e hoje, depois da Reforma, na Igreja Católica, depois com São Tomás de Aquino, isso foi revisto, mas se passou ali a ter essa noção dessa justiça divina, conformada ali com um merecimento individual.
E por isso que, para fazer essa diferença, passou-se a adotar ali, dentro de uma visão de direitos sociais, uma conectividade com justiça social. Como disse, justiça social, a rigor, é um pleonasmo, e justiça individual, a rigor, é uma contradição. Mas, no modelo de Estado que a gente tem, né, no modelo em que baseamos ali no capitalismo, no seu modo de produção ali, na infraestrutura da sociedade, com políticas públicas, políticas voltadas para a implementação de direitos sociais, no modelo de Estado social, o que se tem é um modelo, em certa medida, contraditório mesmo, em que busca-se ali amenizar essas contradições. Os direitos sociais, eles surgem dentro do Estado capitalista. Os direitos sociais não são direitos de outro modelo de produção, de outro modo de produção. Eles são direitos dentro do modo de produção capitalista. O que ele busca é incorporar ideais de lutas de classes, ideais que nasceram lá no século XIX, provenientes ali daquela crise do Estado liberal, para o seu meio, como forma de apaziguar a sociedade, como forma ali de diminuir as questões sociais, diminuir as problemáticas, diminuir a revolta social. Então, os direitos sociais, eles surgem nesse sentido de diminuir as tensões sociais, visando dar alguns benefícios para a população, para que ela possa ter um mínimo de dignidade para continuar vivendo em sociedade. E sem que essa sociedade descambe aí num caos, em revoluções, revoltas, que poderiam ali prejudicar todo o sistema e o modo de produção que se vivia e que se vive até hoje. Então, os direitos sociais, eles não surgem visando exatamente a criação de um amplo sistema de justiça social, um sistema que vai gerar a melhor distribuição dos bens sociais. Isso é bom ficar claro. Os direitos sociais, ele não surge com esse intento. Ele não é ele que vai fazer a igualdade nas distribuições dos bens sociais. Não é isso. De tudo que é produzido, ele vai gerar igualdade. Não. O que os direitos sociais visam, na verdade, é estabelecer um chão, um mínimo. É estabelecer ali condições de sobrevivência. Por isso que falamos em salário mínimo. Por isso que falamos ali no direito à moradia, um direito básico, direito à alimentação, direito ao trabalho, direito a uma previdência. São direitos mínimos, estamos falando de um chão. Ele não fala de um teto. Ele não fala quanto que é o máximo que uma pessoa pode ter. Não é esse o objetivo dos direitos sociais. Os direitos sociais, eles visam só tampar ali o abismo. Sem os direitos sociais, o que sobra é o abismo. É as pessoas não terem limite para chegar no fundo do poço ali. Não tem um limite abaixo para que possa salvaguardar vidas. Então, os direitos sociais, ele não visa propriamente gerar uma ampla justiça, mas sim sanar as injustiças mais evidentes, as justiças mais latentes. O objetivo, frisando, o objetivo dos direitos sociais não é gerar uma ampla distribuição dos benefícios sociais. Não. O objetivo dos direitos sociais é pôr um piso na qual nenhuma pessoa poderá descer daquele nível, né? Não poderá estar abaixo daquele nível. A função dele é estabelecer esse piso, mas que acima desse piso poderá se ter ali diferentes divisões dos bens sociais, dos bens produzidos em sociedade. Então, a intenção dos direitos sociais é cobrir o poço, cobrir para que ninguém chegue no fundo, não caia ali nesse abismo, podendo ali, a partir de um mínimo, poder ter
a partir do mínimo, a partir de uma vida minimamente digna, poder ali ter a ascensão conforme outros critérios que a própria sociedade coloca. Em regra, os direitos sociais são vistos ali em boa parte dos casos como normas programáticas, normas principiológicas, que precisam de legislação infraconstitucional para ser implementado. Então, são normas essencialmente programáticas que precisariam de normas infraconstitucionais para serem implementados. Lembrando ali da classificação do professor José Afonso da Silva, os direitos sociais são elementos socio-ideológicos da Constituição. Então, são os elementos socio-ideológicos da Constituição na classificação do professor José Afonso da Silva. O aparecimento dos direitos sociais nas constituições surge, em primeiro lugar, na Constituição Mexicana, de 1917, vindo para a Constituição de Weimar, em 1919, e no Brasil pela primeira vez em 1934. Depois da Constituição de 1934 no Brasil, todas as outras constituições repetiram, ou em maior ou menor escala, alguns direitos sociais. E atingindo o patamar máximo ali, atingindo o auge ali da previsão dos direitos sociais, exatamente na Constituição de 88. Então, pode-se dizer que a Constituição de 88, no nosso constitucionalismo brasileiro, é o auge desse constitucionalismo social. O que não significa concretização. Estamos falando aqui de base jurídica, de base normativa. O auge dos direitos sociais, do constitucionalismo social no nosso modelo, no constitucionalismo brasileiro, é encontrado na Constituição brasileira. Então, a Constituição brasileira é muito ousada nesse constitucionalismo social, prevendo ali uma série de direitos. Basta dizer que ali, eu costumo falar, que muitos gostam do artigo 5º. Eu acho que se implementasse o artigo 6º e o artigo 3º, o nosso país já seria, se não o melhor, com certeza um dos melhores países do mundo. Infelizmente não é assim, mas o fato é que temos dois artigos ali especial, que é o artigo 3º, que trata dos objetivos fundamentais, e os artigos 6º, que trata quais são os direitos sociais, que são artigos de uma ousadia muito grande, que se conseguíssemos ali concretizar, certamente viveríamos ali numa sociedade já bem avançada. Ok? Então, os direitos sociais, na Constituição de 88, ele é onde encontra a sua expressão maior. O que, volto a frisar, não significa que eles estejam concretizados. Temos um longo caminho ainda a concretizá-los, a atender o espírito ali que rodeou a nossa Constituição. Para ficar claro ali, ficar um pouco mais claro desse movimento que levou aos direitos sociais, eu gosto de trazer o lado histórico, desses direitos sociais, como eles surgiram. Porque eles não surgiram, logicamente, tudo de uma vez. Então, eu gosto de fazer esse recorte histórico para que possa ficar claro como que é a evolução dos direitos sociais. Os direitos sociais começam, logicamente, na luta nas relações trabalhistas, na luta entre empregador e na luta ideológica, na luta, inclusive, voltada ali para proteger eventuais insurreições, na luta entre empregado e empregador. Luta efetiva. Tivemos ali, inclusive, na primeira metade do século XIX, a Primavera dos Povos, que foi uma revolução popular que não saiu vencedora, mas se conseguiu ali uma série de benefícios ali para a classe trabalhadora que estava efetivamente pauperizada, que tinha ali condições de vivência desumanas, regimes de trabalho extremamente altos, sem qualquer limitação, sem qualquer fiscalização de nenhum órgão do Estado. Então, a primeira ideia de direitos sociais que surge são exatamente direitos voltados para o trabalhador. São direitos voltados para o trabalhador. A nossa Constituição até segue essa lógica, tanto que no artigo 6º ela enumera vários direitos sociais e no artigo 7º ela já fala dos direitos trabalhistas.
Então, os direitos trabalhistas são a primeira expressão dos direitos sociais. E vejam vocês, os direitos trabalhistas ele não visam uma equiparação de todo e qualquer trabalhador. Ele visa estabelecer alguns mínimos, alguns padrões mínimos dentro das relações de trabalho. Então, visa estabelecer salário mínimo, o descanso, pelo menos um dia, né, de descanso semanal remunerado, direito a férias, direito a 13º salário. Então, ela visa direitos mínimos ali para o trabalhador. Logicamente que o empregador, se quiser, ele pode prever até mais direitos do que o que está previsto na Constituição. O que a Constituição estabelece ali é o mínimo, é o patamar da qual não se poderia retirar ali esses direitos. Então, os primeiros direitos que surgem são exatamente os direitos trabalhistas, exatamente para diminuir essa tensão entre empregado e empregador, dando alguma salvaguarda para a classe que, em especial naquela época, sentia muito de perto os problemas das mazelas sociais que foi criada por um Estado que não intervia mais na sociedade, por um Estado liberal que acabava não tendo qualquer vínculo ou relação para tentar sanar ou mitigar os problemas sociais existentes. Vendo que só os direitos trabalhistas não eram suficientes para sanar essas questões sociais, surge ali uma segunda ordem de direitos sociais mais para frente, especialmente voltada para aquelas pessoas que não podiam trabalhar. Então, pessoas que não podiam trabalhar serviam-se ali de benefícios, e aí, nesse caso, já benefício prestado diretamente pelo Estado. E que pessoas que não podem trabalhar? Ora, idosos não podem trabalhar, seja pela idade, seja pela sua condição física, às vezes não tem condição mais de trabalhar e por isso ele recebe um benefício de aposentadoria. Então, pessoas idosas, pessoas que sofreram algum acidente, que estão impossibilitadas de trabalhar, e aí ele pode receber desde licença saúde até aposentadoria por invalidez. Então, pessoas que não podem trabalhar de forma absoluta, de forma definitiva, ou de forma temporária, né? Então, de forma absoluta, de forma definitiva, aposentadoria por invalidez, ou aposentadoria por idade, de forma temporária, licença saúde, pensando que a pessoa algum dia vai voltar a poder trabalhar. Se ela não puder, essa licença saúde se converte em aposentadoria por invalidez. Seguro-desemprego, pessoa que foi mandada embora. Salário maternidade, a mulher quando tem um filho, ela não pode trabalhar nesse período do nascimento do seu filho, né? Por várias questões, até pela necessidade de amamentar o filho, pela necessidade de se recuperar, pela criação de vínculos. Então é essencial que ela tenha um período ali, e cada país vai ter um período específico de licença maternidade, e que no caso é previsto ali dentro desses direitos de previdência. E há, lógico, direitos de previdência também para os beneficiários, para os beneficiários empregados, que por algum motivo esse empregado ele não vai mais poder sanar ali as necessidades dos seus beneficiários. Isso se dá no caso de morte, né? Na nossa legislação há dois casos, o caso da morte, a pessoa que morreu, e se ela era contribuinte do sistema de seguridade social, do sistema de previdência, ela terá o benefício ali de pensão por morte. O outro caso do auxílio reclusão é que a pessoa que é trabalhador, a pessoa que tem um trabalho, carteira assinada e tudo mais, recolhe contribuição para o INSS e ela é presa por algum motivo. E nesse caso, e até um determinado limite, né, o auxílio reclusão não é pago nem para todos os trabalhadores, ele é pago só para trabalhadores de baixa renda, visando sanar ali as necessidades de sua família. Vejam, só um parênteses aqui,
o auxílio reclusão não é pago para toda e qualquer pessoa que foi presa. Não é isso. Ele tem requisitos muito específicos, tanto que em estudos que já foram feitos, 90% das pessoas, mais de 90% das pessoas que foram presas não recebem auxílio reclusão. A família dele não recebe auxílio reclusão. Uma pequena parcela, 5, 6, 7%, recebe auxílio reclusão nessas hipóteses em que ele era trabalhador, em que ele tinha um trabalho e com carteira assinada e tudo mais, e recebia ali um valor pequeno, e por isso a sua família acabará se beneficiando dessa contribuição que a própria pessoa fazia para o sistema de seguridade social. Então, é bom frisar que há muita confusão nesse tema. Não é toda e qualquer pessoa que foi condenada no juízo criminal que tem direito ao auxílio reclusão. Muito pelo contrário, é uma porcentagem muito pequena, que é especificamente para aquele trabalhador que cometeu um crime, sim, mas o crime é muito específico. Não estamos falando aqui do criminoso habitual, da pessoa que comete uma série de crimes, não. É um trabalhador que efetivamente ou eventualmente acabou cometendo um crime, seja porque dirigiu embriagado e acabou nessa situação vindo atropelar uma pessoa, enfim, o que é comum às vezes, né, crime passional, né, o homem que mata a esposa, e a questão que sobra como fica o filho nesse casal, né? Então me parece que aí seja justo que o filho ali tenha como sobreviver, até para que não caia aí nessa criminalidade, ok? Nesse caso o Estado ele assume então diretamente o polo, enquanto na relação trabalhista, nos direitos relacionados ao trabalho, né, direitos relacionados ao trabalhador, o Estado ele é o fiscal, ele tem uma atuação normativa, prevendo normas mais favoráveis para o trabalhador, sem atuar diretamente. Nessa segunda categoria de direitos decorrentes das relações de trabalho, mas que não se referem especificamente ao trabalhador, quando ele está trabalhando, e sim para pessoas que não podem trabalhar, nessa hipótese o Estado assume diretamente um dos polos da relação jurídica. O Estado assume prestando efetivamente esse benefício, seja o benefício de aposentadoria, o benefício de licença saúde, seguro-desemprego, pensão por morte. Então, temos ali um benefício específico em que o trabalhador que não pode mais trabalhar receberá um auxílio direto do Estado. Ok? Então, a terceira dimensão, que são os direitos para atendimento das necessidades sociais em gerais. Então, falei para vocês, mais ou menos num contexto histórico, os direitos sociais surgem em 3 gerações. Primeiro, os direitos relacionados ao trabalho, né, dos direitos do trabalhador. O segundo, direitos decorrentes das relações trabalhistas, mais voltado para aqueles que não podem mais trabalhar. E o terceiro, direitos para atendimento das necessidades sociais em geral. Então, os direitos sociais de necessidade em geral, direitos que não estão vinculados às relações trabalhistas. Então, enquanto o primeiro e o segundo estão relacionados às questões trabalhistas, o primeiro relacionado diretamente ao trabalhador e o segundo, aquele que não pode mais trabalhar, o trabalhador que não pode mais trabalhar, o terceiro se refere às necessidades em geral: saúde, educação, transporte, moradia, cultura. E nesse caso temos uma intervenção direta do Estado, não só como benefício econômico, remuneratório, mas prestador de serviço. O Estado presta diretamente o serviço para a população, podendo ser, em alguns casos, em conjunto com a iniciativa privada. Direito à educação, temos escolas públicas e escolas privadas. Então, nessa categoria de direitos para atendimento às necessidades em geral, foram direitos que foram ganhando muita força, foram crescendo, né, no século XX, e que ganharam muita força, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, vendo as necessidades sociais e a impossibilidade das pessoas arcarem com serviços dessa ordem no âmbito privado, na esfera privada, da iniciativa privada. Então o Estado passou a prestar esses direitos, passou a prestar boa parte desses direitos, em especial para a população mais protegida e mais carente, que mais necessitava desses serviços públicos. Então,
Essa é a linha mais ou menos sim, que se construiu os direitos sociais. Primeiro, direitos relacionados ao trabalho, depois direitos relacionados às relações trabalhistas, mas para aquelas pessoas que não podem mais trabalhar, que são os direitos previdenciários, e por último, essa nova categoria de direitos sociais, que ainda é em evolução, que são os direitos para atendimento das necessidades em geral, e aí entrando o direito de saúde, educação, transporte, moradia, e que nesse caso o Estado, por vezes, presta esse serviço público, seja diretamente ou em conjunto ou em concorrência até com a iniciativa privada. Ok, meus caros, até a próxima. Agradeço aí mais uma vez a disposição de vocês de assistirem a mais uma aula.